Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataxia de Agora. Temos como convidado para uma conversa informada o Carlos Neves. Desde já agradeço ao Carlos por ter aceitado o meu convite e participar neste episódio do podcast. Obrigado e bem-vindo. O Carlos é o filho de um jovem de 18 anos com ataxia, que vamos chamá-lo João Pedro. Vou perguntar ao Carlos quem é o João Pedro. Ora, o João Pedro é um jovem como os demais, que a certa altura da sua vida foi confrontado com um diagnóstico de uma ataxia que é muito rara. Dentro das ataxias, do panorama das ataxias hereditárias, é uma ataxia do tipo recessiva e, como nós normalmente entendemos, são taxias que têm as suas manifestações muito precocemente, ao contrário do que, por regra geral, acontece nas ataxias dominantes, cujos sintomas aparecem mais tarde. Portanto, é um jovem que terminou, digamos, o seu ciclo de estudos há pouco tempo. Atualmente ele trabalha e conseguiu arranjar trabalho. Ele trabalha e está muito, digamos, motivado e satisfeito, porque eu penso que é neste quadro também deste tipo de doenças, é muito importante os pacientes terem ocupação. Evidentemente, não poderá não tratar-se de uma ocupação profissional, mas pode ter um outro tipo de ocupação, desde que seja possível, de acordo com as suas as limitações. Um, Quantos anos tinha João Pedro quando foi diagnosticado? Ora, isto foi um processo muito complexo e muito prolongado, e eu penso que neste aspecto é sempre o testemunho e a partilha desta experiência. Eu penso que é muito interessante de falar nela, até porque muitos outros pacientes que no futuro poderão passar pelo mesmo processo. E por isso daí a importância de nós fazermos esta divulgação e de sermos muito, digamos, voluntariosos em tratar destas partilhas, apesar de nós sabermos que são sempre situações que causam um profundo desgaste psicológico, sobretudo quando se trata de pessoas em idade jovem. Mas é muito importante para, digamos, orientar até, digamos, outros casos que futuramente possam certamente Surge. surgir. Ele até mais ou menos aos 10, 11 anos, ele foi seguido pelo médico ortopedista, como qualquer outra criança que, desde tenra idade, que tem necessidade de ser acompanhado pelo ortopedista porque tem uns problemas nos pés. Recordo-me que vulgarmente o chamado pé chato, e Isso. depois haveria necessidade de usar umas botas apropriadas para fazer correção dos pés. Bom, ele de facto começou a ter essas manifestações, até essa idade, e a certa altura o médico ortopedista disse que não havia mais razões para dar continuidade a estas consultas de ortopedia, porque de facto os problemas que ele manifestava nos pés não eram desta especialidade médica. E, portanto, ele sugeriu que fosse encaminhado para a neurologia. Hum. E, portanto, foi em 2014 que podemos dizer que o processo diagnóstico começou de facto, por essa altura. Estamos a falar há
6 anos, 7 anos atrás. E de ok. facto aí em 2014 é que começou então a ser orientado pela consulta de neurologia para realizar então vários exames. E na altura eu recordo ele fez um estudo por difusão, uma sequência 3D com reconstrução computurizada, um eletroencefalograma com vigília e sono diurno não induzido, uma ressonância magnética adicional de tratografia e outra cranioencefálica. Portanto, foi um conjunto de exames já assim muito específicos, Específico, muito orientados. sim. Demorou muito tempo o diagnóstico, ou seja, demorou alguns anos ou foi imediato? Pois, não foi imediato. Após a realização destes exames que eu acabei de enunciar, ele havia, os resultados são obtidos e tudo indicava, e uma vez que não eram conhecidos familiares com doenças neurológicas e metabólicas, portanto, não havia qualquer caso na Não, família, não havia, portanto, o que complicava mais o diagnóstico. Todavia, estes resultados indiciavam que teria que se fazer o despiste de eventuais doenças metabólicas. E, portanto, a partir daí, uh, passado um ano, portanto, já em 2015, aqueles exames foram complementados com outros. Concretamente, foram elaborados estudos bioquímicos, um eletromiograma, cujos resultados excluíram definitivamente o quadro de doença metabólica. desculpa, era uma criança que tinha sempre que fazer exames. Talvez na idade de brincar tinha de dar sempre quase médico e médico. Como É é que isso, era feita a gestão? era isso mesmo. Ainda neste quadro de busca de um diagnóstico muito preciso, depois passou por estas situações e foi seguido pela médica neurologista no Hospital da Estefânia, onde deu continuidade à realização destes exames portanto, na altura não se apercebia muito bem, nem ele, nem os familiares mais próximos, concretamente o que é que se estava a passar. Apesar de, com a realização destes exames muito específicos, tudo indiciava que não seria um quadro clínico muito, digamos, não era nada satisfatório. Poderia ser, não era aquela situação em que se pudesse estar à espera, a aguardar de uma doença. Pode ser uma doença, mas que tem tratamento, que existe algum quadro terapêutico. Pronto, nesta fase ainda havia digamos, muita distância dessa situação. Apesar, como eu disse, havia já alguns indícios de que o quadro que estava para ser descrito não era nada favorável. Ou E, seja, portanto, a família já estava a ver um filme negro, digamos assim. depois havia já essa percepção, até que em conversa com a neurologista, que havia de facto aqui já uma necessidade de fazer afunilar, digamos, de convergir a realização de determinados exames que indiciavam que de facto estaríamos perante uma doença rara. Sim. Essa parte. Mas de facto, quando vieram estes resultados do eletromiograma e juntamente com os outros que já existiam, então aí sim, começou-se a entender que estávamos perante uma doença rara do tipo ataxia recessiva. Já se apontava para aí, até porque não havia, por exemplo, à semelhança do que se passa com a ataxia de Machado Joseph, em que geralmente existe um quadro familiar com casos
que são identificados e, portanto, são famílias que já existe um pouco a percepção de haver a possibilidade de aparecerem outros casos futuros. Neste quadro, não, neste quadro recessivo, não. Portanto, não havia situações na De família. referência, digamos assim. Exatamente. E, portanto, a partir destes exames veio então o exame genético, que é, digamos, o exame final que determina qual é o gene recessivo para o tipo de ataxia. O resultado já chegou em 2016, portanto, estamos a falar que até um diagnóstico correto foram cerca de 2 anos. Cerca de 2 anos, contando que a partir do momento em que começou a haver a ideia que de facto estávamos perante uma doença rara. Portanto, E, sim, sim, continua. portanto, em 2016, com a obtenção deste diagnóstico, veio-se confirmar de facto a existência de, como se diz em linguagem mais técnica, a existência de um heterozigoto composto para as mutações indicadas no gene SAX. O gene SAX, que significa, é o gene responsável pela ataxia recessiva do tipo de Charles-Bois-Saguenay, que é o nome da ataxia do João Pedro. É uma ataxia que tem muita concentração na zona do Quebec, no Canadá, que se pensa que tivesse sido, digamos, mais intensificada a sua proliferação a partir do século XVII, por ocasião das, das mudanças demográficas da Europa para aquela região, sobretudo provenientes de França, portanto, a partir daqui começou a haver da parte da mãe dele, da minha parte, uma vez que eu comecei-me a interessar também por, por recolher a informação que estava disponível acerca deste tipo de ataxia, portanto foi este quadro que nós obtivemos. O estudo genético foram identificados concretamente os genes da mutação, com a mutação, portanto, é um exame que traz uma identificação assim de uns números e umas letras, porque Sim, quem não é mas especialista não percebe nada, mas é, inequivocamente conseguiu-se de facto identificar o tipo de ataxia. É lógico que isto é muito importante também, eu acho que é importante de referir para situações futuras de pacientes que buscam um diagnóstico. Nós estamos perante, no quadro das ataxias hereditárias, estamos perante cerca de 150 tipos diferentes e, portanto, cada uma com a sua especificidade, sob o ponto de vista do estudo genético, e, portanto, o que torna o diagnóstico também sempre mais demorado. Mas a família também chegou a fazer o teste genético para ver se tinha o alelo. Sim, O, para sim, confirmação deste resultado, os pais fizeram também depois um teste genético complementar para confirmar que de facto eram portadores do gene, o que é curioso, quer pois, dizer, é curioso vermos até a expressão utilizada pela médica neurologista na altura. Ela própria ficou muito, muito espantada porque dentro das ataxias é uma das. Existiram outras que também são muito raras, mas esta é muito rara sobretudo em Portugal, depois com a recolha de alguma informação, viemos a saber que existiriam outros dois irmãos, já na idade dos 30 e poucos anos, que também tinham este aí quadro em Portugal. em Portugal, exatamente, Ah, em Portugal. então já, digamos, um ponto de referência, o contacto, porque cada pessoa é diferente e reage de maneira diferente à táxi, mas tendo um exemplo, digamos assim,
já torna um bocadinho mais fácil ou não? Não foi fácil, porque não foi fácil, até porque, e daí a importância de nós partilharmos estas coisas. Nunca conseguimos chegar a ter proximidade com esses pacientes, Ah, não conhecemos a sua realidade clínica, não sabemos inclusivamente qual é ok. o estado atual deles, não sabemos onde é que vivem, não Ah, tivemos qualquer contacto. Portanto, e como nós sabemos estas questões de diagnósticos médicos têm o seu sigilo, e, portanto, é necessário que os pacientes ou os familiares se disponibilizem para fazer estas partilhas. Portanto, é uma área, penso eu, que, com todo o respeito, evidentemente, porque são sempre questões muito pessoais, muito íntimas, muito privadas, mas de facto não soubemos. Portanto, não soubemos essa, pois, a partir daí, o que houve foi um contacto muito intenso que hoje ainda se mantém com a Fundação Arsax, que é a fundação da ah, ataxia recessiva de Charlevoix-Saguenay, que tem a sede em Montreal, no Canadá, que é presidida e foi fundada por dois progenitores de dois jovens que têm ah. a mesma doença. Pronto. Porque é bom sempre a partilha para, para ser um pouco mais fácil de aceitar. Mas acredito que é importante haver essa partilha então, de quando a que são semelhantes. É muito importante, isso é muito importante. No caso do. Existem outros casos espalhados pelo mundo, mas não são assim estão muito dispersos. Estão muito dispersos, portanto, até nem todos os países têm este tipo de ataxia. Nem o registro, se calhar, mas não há esse registro. Pois, às vezes, há países que depois também terão a sua própria dificuldade em termos do seu sistema de saúde uh, portanto, podem não ter tanta facilidade digamos, trilhar estes caminhos de diagnóstico. Mas pelo menos aqueles que são conhecidos, porque houve um trabalho feito pela Fundação, no sentido de, através de um inquérito, de fazer, porque eles começam a constituir a sua própria base de dados para fazerem a identificação, digamos, o recenseamento dos doentes que estão espalhados pelo mundo. E nós tivemos, por exemplo, foi uma experiência interessante porque, passado pouco tempo, tivemos o contacto de um caso no Equador, em que a mãe do jovem nos contactou, e mais recentemente um caso no Brasil. E, portanto, sabemos que há uns poucos casos na Turquia, no Japão, enfim, aqui em França penso que haverá também, mas são tudo muito, muito poucos casos, quer dizer, a concentração de facto deste tipo de ataxia é na região do Canadá e atualmente poderá contar, segundo as conversas que tenho tido com a Sónia Gobeil, que é o nome da fundadora, poderemos estar a contar com cerca de 400 casos naquela região. Mas no mundo de facto não existe nada parecido em termos dessa quantidade. São casos muito esporádicos, e, portanto, há um trabalho muito intenso por parte desta fundação na aposta da investigação científica. Portanto, eles já fazem, eu posso, sim, informar que, digamos, a codificação deste gene apenas ocorreu digamos, foi relativamente recente, mas apenas ocorreu no ano 2000, ou seja, estamos a falar de uma doença que começou a ser identificada através do seu gene há 22 anos, mas sobretudo no ano 2000 para cá, estamos a falar há cerca de 13 anos, que tem havido
um trabalho muito intenso por parte desta fundação no que diz respeito à busca de maior conhecimento sobre a doença. E, portanto, esta fundação tem a possibilidade de fazer recolha de fundos e organizar um jantar anual, por exemplo, para recolher Isso é bom. fundos. E têm de facto conseguido grandes, digamos, grandes avanços, sobretudo não só com investigadores canadianos, mas dos Estados Unidos, da Europa, e posso-vos adiantar que o que é muito gratificante, porque apenas, digamos, daquilo que eu conheço e que fui buscando, serão os 3 casos que existem em Portugal, mas recentemente a Fundação, num processo de candidatura para um novo projeto de investigação, acabou por entregar essa quantia a 3 investigadores portugueses Muito e um investigador que faz parte também, digamos, do consórcio da Universidade de Bilkent em Ankara, na Turquia. Portanto, é um investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e 2 investigadoras da Faculdade de Farmácias também da Universidade de Lisboa. Foi um processo muito, 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 muito curioso e muito interessante. Isso é uma E boa notícia. Que é, também temos bons técnicos e bons profissionais que apostam nas doenças raras e na investigação. Que é é, excelente. de facto temos, e é mais interessante verificar que numa doença que é tão rara, e nestes poucos anos de investigação, acabou por ser, acabaram por ser agraciados com este projeto salvo erro, são para 2 anos. Eu tenho tido informação porque eles contactam-me e dão-me conhecimento destas informações, mas eu, no âmbito da Associação Portuguesa de Taxis Hereditárias, espero depois, quando tiver proximamente mais dados concretos para poder depois fazer uma divulgação Sim, muito mais generalizada sobre este projeto. Isto porquê? Porque nós sabemos que é muito importante, porque os pacientes têm que viver, têm que fazer o seu dia a dia, têm que fazer a sua vida, têm que gozar a sua vida, e naturalmente isso é fundamental, haver cuidados associados e acompanhamento e apoios, e todas essas condições são necessárias. É evidente, digamos que são os cuidados que são permanentes, que são constantes. Mas esta questão da investigação científica, neste caso dessas doenças, digamos, uma grande esperança não só para os doentes, para as famílias, sim, para claro. toda a comunidade médica, e assim espero que aconteça também em outros tipos de ataxias, São. porque É eu, porque muitas vezes falamos dos doentes, esquecemos a parte da família, porque a família tem um peso importantíssimo no processo e no desenvolvimento, na própria aceitação da doença. Como é que tem sido a criação da família a lidar com esta doença rara? bom, é uma pergunta muito, muito interessante, na perspectiva da resposta. A resposta não é muito fácil. Poderíamos pensar que era fácil, mas a resposta não é Hum, fácil. É evidente que eu tenho aprendido também com isso que lidar com doenças raras, há 2 aspectos que são fundamentais. Um tem a ver com o nível de literacia das famílias onde o paciente está enquadrado. Isso é muito importante, porque daí a importância da educação e da formação nestes casos. Porque, naturalmente, em famílias que tenham muito mais, digamos, estejam mais despertas e mais dispostas
para conhecer, para procurar, para fazer a sua própria investigação, não sendo especialistas, não sendo médicos, não E o sendo. caso até pelo que eu visto não para pesquisar e saber mais, informar-se, tá? Vários contextos não se prendiam só em Portugal e onde está, ou seja, foi sempre querendo saber mais. É muito importante, isso é muito importante. E depois o outro quadro tem a ver também com as famílias que tenham, e uma coisa está relacionada com a outra, mas com famílias que tenham, digamos, eh, possibilidades económicas e financeiras que possam ter um outro tipo de entendimento e de abordagem para estas doenças. Portanto, estas realidades acabam por conformar bastante a forma como se encaram estas doenças. No caso da nossa família, um, e por acaso é uma família grande, enfim, se quisermos considerar a quantidade de, de primos e de tios de um lado e do outro, um, esta informação não é assim tão generalizada conforme eu estou aqui a detalhá-la. Esta informação e este interesse está muito mais restrito, digamos, aos pais do João Pedro, Pois, e no caso concreto, um interesse que eu comecei digamos, a manifestar em termos de procurar, de buscar, de falar com pessoas que são especializadas, que entendem destas matérias. Um, e isto o que é que nos traz? E todos nós sabemos que a ignorância traz-nos medos, traz-nos receios. Quanto mais ignorância tivermos sobre um assunto, maior é a probabilidade até sob o ponto de vista psicológico, de haver mais recaídas ou de haver um déficit, uma falta de, de, de capacidade para enfrentar tá, este tipo de sim, coisa. tá, sim. E, portanto, é muito importante, digamos que é uma espécie de âncora que nós conseguimos ter, que é, sim senhora, fomos confrontados com este diagnóstico. Então vamos saber tudo o que seja possível sobre a doença. Oh, Vamos a todos os níveis, quer dizer, o que é que pensam os médicos, o que é que pensam os geneticistas, que tipo de investigações é que estão a fazer para o mundo. E depois há uma coisa muito interessantíssima. Eu dei o exemplo destes investigadores que vão ter um financiamento para estudar a doença, mas as ataxias, nós temos que entender esta abordagem, sob o ponto de vista de buscar, de procurar, de estudar, uma abordagem em todo o mundo. Quer dizer, não pois, podemos ficar presos às nossas fronteiras ou com sentimentos nacionalistas. Em Portugal, não, isto tem que ter uma abordagem mundial. Procurar, dentro deste aspecto, de obter mais informação, ir à Turquia, ao Canadá, ao Japão, à França, aos países onde tem, falar com estes familiares. Este é o aspecto importante. Evidentemente que isto também é válido para qualquer tipo de ataxia, porque é com esta partilha, é com esta comunicação e contacto com outro tipo de realidades, com pacientes ou com familiares, que isto é muito interessante. E é nesse aspecto que eu sempre enfim, defendi, e penso que já está conseguido, que é a Associação Portuguesa de Taxias Hereditárias integrar a Eurotaxia, que é, digamos, uma organização multinacional que congrega instituições e fundações, associações de vários países que vivem este problema e que naturalmente têm uma outro força muito peso. maior e um acesso muito maior, uma capacidade muito mais eficiente junto da comunidade médica,
de facto, é esta parte que é importante. Eu penso que é aqui que deve residir, digamos, a motivação e o estímulo para as famílias que não se deixem abater e que não se deixem, evidentemente, que os cuidados psicológicos, o acompanhamento psicológico é sempre fundamental, mas é fundamental, é importante nós conhecermos Pois, tudo o que for é, possível sobre a doença. pois como o Carlos disse, é, o medo provoca pânico e paralisia. E muitas vezes a pessoa, a família, eu e o próprio doente, não sabe como reagir. Por isso é que é importante a divulgação e, portanto, também associar essas grandes instituições, essas grandes associações, para ser depois mais fácil divulgar e dar a conhecer a existência das ataxias, porque de facto, se uma pessoa não conhece, torna-se mais difícil saber o que fazer com aquele monstrinho, digamos assim, que é crescendo, 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 e depois torna-se num grande problema. Nem mais. Digamos, a descrição mais correta. Não nos deixarmos influenciar, não nos deixarmos levar pelo medo, porque o medo é próprio da ignorância, da ausência de conhecimento. Quando nós enverdamos o caminho, eu quero conhecer, quero saber, quero falar com outras pessoas, quero conhecer o que se faz noutras associações. Há muitas associações no mundo que tratam disto, foi uma coisa que eu não fazia ideia. Há algumas associações a fazer um trabalho muito interessante ao nível das ataxias. É com elas que nós aprendemos, que falamos com os investigadores. Os investigadores, por regra geral, são pessoas muito acessíveis, muito acessíveis. Um, É importante assistirmos a congressos, é importante Sim. assistirmos a conferências, é importante ouvirmos esses especialistas, aquilo que eles estão a fazer, que estão a trabalhar, um, e de facto nós concluímos que é evidente que não vou também dizer que estamos aqui com uma esperança que é altamente justificada, porque vamos encontrar rapidamente um tratamento para os diversos tipos de ataxias. Não. Mas nós temos que entender que este trabalho, sendo feito em todas as gerações e sendo continuado, e naturalmente que ele um dia vai ter o seu proveito. Portanto, E disse uma coisa muito interessante, é, se o próprio doente ou familiares não participarem e não mostrarem interesse, os próprios cientistas e técnicos e mesmo farmacêuticos também não vão dar importância. Se os próprios doentes e família não demonstram, também vamos deixando esquecer, não vão deixando passar essa, essa investigação, esse saber mais. Por isso também é interessante, tanto familiar e todos quatro aqui, querem saber mais destas palestras, conferências, etc. Participar. é muito importante, até porque quando me refiro a eles, toda a comunidade médica e Sim, científica sim. que estudam e que tratam estes casos. E naquilo que eu me tenho percebido, por insistência, é muito importante haver este diálogo com os cientistas, com os médicos, com os enfermeiros, com os cuidadores, é fundamental. E isto, por exemplo, o João Pedro, foi precisamente na pandemia, nós confinámos no dia 16 de março de 2019, salvo erro, Sim, foi não. 16 de março de 2019, e tínhamos viagens para participar num estudo no Hospital de Tübingen. Tübingen fica perto de Stuttgart, na Alemanha,
que é um hospital universitário, que tem lá uns investigadores que fazem a ligação, digamos, fazem a ponte com a fundação do Montreal, do Quebec, e esse trabalho que eles queriam fazer consistia na realização de vários exames para identificar e retratar melhor o caso concreto de cada um dos pacientes. Portanto, há aqui também esta grande realidade, que é uma vantagem extremamente importante, que é a participação dos pacientes em estudos de desenvolvimento investigação. E como o Carlos referiu ainda há bocado, também tem a ver com o poder económico. Nem toda a gente pode viajar e ouvir outros sítios e participar nesses estudos. É, Susana, é verdade, mas este estudo era financiado, é todo financiado lá pelo Ok. Estado de Tübingen. Inclusivamente, a estadia era uma estadia. Acabámos por não ir, não fomos porque a viagem estava marcada para 21 de março, já estávamos confinados e já não pudemos ir. Tivemos a resposta do hospital que teríamos que aguardar, mas foi por uma questão só do aparecimento da pandemia. Mas eles é que fazem o. Ok. Portanto, eles têm uma verba e fazem o custeamento Oh. desse projeto. Por regra, quando estes projetos ocorrem, por regra, a entidade tem orçamento Hum. digamos, fazer face a estes projetos. O São Pedro tem um cuidador que é mãe? Sim, normalmente o cuidador é a mãe, e depois tem também, vive com uma irmã com o pai. Portanto, são, digamos, o agregado familiar que convive com ele de mais perto. Quer dizer, eu acompanho também, e frequentemente estamos juntos. Sim, sim. Só. Portanto, há essa facilidade. E, Agora, importa é referir que estas questões, no âmbito de um jovem com idade, numa fase de afirmação da sua personalidade, coloca situações adicionais, quer dizer, e portanto aí há um trabalho a fazer. reconhecimento e evolução também dos sintomas. Pois, hum, portanto, hoje existem já alguns quadros sintomáticos da doença. hum, Todavia, sobretudo sob o ponto de vista da locomoção, mas ele tem uma vontade muito grande em conseguir manter um- um- uma frequência no ginásio, portanto, que é muito importante. Boa. Sim. É, ele vai 2, 3 vezes por semana ao ginásio e faz também uma ou duas sessões de fisioterapia. Mas o fundamental é que ele conseguiu sempre, desde a natação, desde miúdo, natação e agora mais interessante, esta atividade no ginásio, o que, como nós sabemos, quer dizer, é fundamental para Sim. o paciente com ataxia. E as sessões de fisioterapia, que são, digamos, que devem ser continuadas agora, os sintomas, a doença vai se desenvolvendo, é uma realidade que nós não podemos fugir. Mas com essas atividades todas, consegue ser retratar um bocadinho os sintomas. Oh, Eh, Pois, há naturalmente essa, digamos, pelo menos essa esperança.
penso que até em termos científicos, por tudo aquilo que eu tenho lido e falado com especialistas, há, e por isso é que eles insistem na necessidade de se manter estes programas de atividade física, é porque realmente há ali uma reação contrária aos efeitos que a doença vai tendo no seu progresso. E, portanto, isto é fundamental. Agora, nós sabemos muito bem que o nível de evolução destas doenças, sob o ponto de vista dos sintomas, dentro da mesma ataxia, podem ser diferentes num e Pois, noutro paciente. Portanto, eu penso que há aqui uma série. Há fatores que têm a ver com a própria realidade do seu quadro genético, não é? Mas tem a ver também depois com a capacidade que o paciente tem de psicologicamente conseguir ultrapassar mais esta ou aquela situação, e em as acompanhamento próprias terapias, das próprias terapias. sim, Evidentemente que ele também é medicado para, sobretudo para as questões relacionadas com a espasticidade. E, portanto, quando nós te referimos, sim, pois não há tratamento. Bom, não há tratamento naquela perspectiva de debelar completamente a sim, doença, mas existem formas, algumas formas de, digamos, atrasar o desenvolvimento da doença. E estes aspectos são, conforme estamos aqui a referir, a atividade física, a atividade em ginásio ou a caminhada, ou sempre que o paciente tenha a possibilidade de fazer alguma, ou bicicleta, ou a bicicleta sem rodas, não é aquela sim, fixa, sim. é importante. Quer dizer, isso é muito importante. Pois, seguir a medicação que o médico prescreveu, um, portanto, ter dentro do possível, que eu acho que isso também é muito importante, o acompanhamento familiar, porque há uma coisa que é fundamental. Isso, e a Susana entende bem onde eu quero chegar. Se nós tivermos uma família que está presente, que nos acompanha, que fazemos um encontro, que almoçamos, que vamos passear, isso é fundamental, isso é muito Pois, importante. Isso é muito importante. Isto não significa as pessoas são portadoras de uma doença rara, no caso concreto de uma ataxia, mas isto não significa que as pessoas têm a sua forma de estar na vida, têm a sua claro, capacidade de fazer coisas, etc. Eu, por exemplo, estou a trabalhar na área da informática. isso é um espetáculo. E como é que está a depender se ela anda, faz praticamente tudo, ou já tem, ou já depende de terceiros para fazer algumas tarefas? Não, ele por enquanto verifica-se, digamos, o impacto da doença já na movimentação, mas ele ainda consegue fazer as coisas autonomamente. Ainda consegue fazer as coisas autonomamente. Gente, Mas também posso referir que ele já sofreu 2 intervenções cirúrgicas ao pé para reconstituição dos ossos do pé, uma vez que este tipo de ataxia influencia muito a parte do pé e da perna, portanto, vai contraindo muito o tendão e, portanto, o pé tem tendência a fechar. então, E, portanto, uma questão é só de um novo lado do corpo e já nos dois. eu não entendi a pergunta, Susana. Se é só de um lado, é só um pé, é só a perna de um Ah, ok, lado, ok. ou se é dos dois. Não, afeta os dois, mas naturalmente houve um pé que foi mais, digamos, foi mais fustigado. E o Ah, curioso é que a segunda intervenção cirúrgica foi feita por um ortopedista, um cirurgião português, o Dr. Cassiano Neves, que, eh, segundo o que ele, pela sua experiência, a sua vasta experiência, foi digamos, uma intervenção cujo protocolo é da sua própria autoria e, ah, portanto, foi uma intervenção muito,
muito delicada, e todos nós sabemos que, à semelhança da mão, a quantidade de ossinhos que nós temos, portanto, aquilo é um puzzle, e ele acabou por pôs-lhe o pé direito. Portanto, a recuperação foi um bocadinho demorada, foi um bocadinho dolorosa, mas lá está, conseguiu recuar um bocadinho esse efeito da doença no problema do pé. Porque naturalmente, se o pé vai provocando mais dificuldade em termos do andar, da locomoção. E, E portanto, mesmo o equilíbrio também é afetado, pois. claro, e claro, o equilíbrio também. Um, Mas eles têm que auxiliar bengalas ou não? não, neste momento ainda não, Não, bem. ainda não, se bem que por vezes há situações enfim, atravessar um obstáculo, concretamente, se for a uma praia que tem assim umas rochas assim mais, tem que se auxiliar de alguém, pronto, a apoiar-se para coisa, mas por enquanto ainda consegue fazer muita coisa autónoma, apesar de os reflexos da doença estarem em progressão. Nós sabemos que as ataxias é assim mesmo. Hum. Tem que haver um trabalho constante para fazer o contradizer a natureza, não é? Mas tu vai ver que o João Pedro é muito ativo, estudo, trabalha, faz ginásio, fisioterapia, por isso também é um jovem está ocupado e, não para. É para contrariar pouca doença. Isso é É, ótimo, essa força de vontade, esse querer, porque nem toda a gente pode e tem acesso a esses meios, mas há muita gente que antes prefere estar na cama, sossegadinha, à espera que passe. claro. Eu diria que esta questão da ocupação é fundamental em toda a gente. Em toda a gente. Em todo o ser humano, isto é fundamentalíssimo para nós, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, nós termos a nossa ocupação. Evidentemente, podemos ter ocupação da mais diversa forma, não, mesmo pessoas fora da sua atividade profissional podem ter já na sua parte da reforma, podem se dedicar à escrita, ou à pintura, ou à música, ou ao teatro, ou enfim, trabalhar em associações de Sim, solidariedade ou ONGs, qualquer coisa, isso é importante. Evidentemente que em doentes com ataxia é muito mais importante. Isso é muito mais importante. isso Porque, agora disse uma verdade imensa, uma verdade. Então, é porque muitas vezes, é doente, tem-se fazer isto. Não, é toda a gente deve contribuir para o seu bem-estar e claro, de alguma maneira ocupar e não ficar à espera enquanto o carro passa, digamos assim. ora aí está. Ora aí está. Um, Até porque, quando nós falamos nas questões, eu não sou psicólogo, não é? Nem me quer fazer a vez do psicólogo, mas todos nós nos conhecemos, a nossa própria natureza, ou pelo menos se fizermos um esforço para nos conhecermos melhor, entendemos que a vida trespassa todo o cidadão, que aqui e acolá durante a vida tem altos e baixos, e portanto eu às vezes costumo dar aquela imagem do funâmbulo, é aquele indivíduo que atravessa a corda de um precipício ao outro e que leva uma vara enorme e está constantemente a equilibrar-se para ver se não cai para um lado ou para o outro. A vida é isto mesmo, portanto, nós temos todos que andar com uma vara de funâmbulo e andamos ali a equilibrar. Ora, em termos mentais, é extremamente importante, e sobretudo os doentes com ataxia, terem ocupações, não só ocupações físicas, a fisioterapia, a atividade de ginásio ou outra atividade qualquer, mas sobretudo manterem a sua mente ocupada. Isto É é verdade. fundamental também. Manter a mente ocupada, preocupações que lhe possam eu estou a falar em preocupações de natureza
Se a pessoa se dedica à música, epá, eu vou-me preocupar porque gostava de aprender a tocar uma música qualquer. Isso é uma Ok? preocupação. Sim, Ou então quero escrever um livro e então vou-me preocupar assim, como é que vou escrever este livro? Como é que vou dar a volta a este assunto? Como é que eu vou fazer? São essas, digamos, as preocupações saudáveis. exato. São É verdade. saudáveis. E fazer coisas, concretizar coisas, isso é muito importante. É verdade, sim. É, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. É, Eu não sei. fundamentalmente acho que foi, digamos, é mais é esta informação que nós aqui trocamos. Penso que é fundamental, até para não tornar depois isto também muito Sim, sim. chato para os ouvintes, mas eu acho que isto é fundamental. E haver um trabalho como a Associação Portuguesa das Ataxias Deitadas está tentada a fazer e expandir-se muito mais em termos de ação para o campo de outras instituições internacionais, é muito importante. Isso é muito importante. Eu penso que, a regra geral, digamos, estes conteúdos que trocamos foram. Não teria assim muito mais a acrescentar, mas estarei sempre disponível para qualquer outro Outra tipo conversa. de atividade. Ok. Olha, mais uma vez agradeço ao Carlos por ter participado e aceitado o meu convite neste episódio e de mostrar o outro lado da doença, para a parte da família. Ok. Agradeço imenso, gostei muito desta conversa e obrigada pela sua participação e partilha. Ok, ó Susana, eu é que agradeço a sua iniciativa e essa força que tem em fazer estas coisas e pronto, é com gratidão que lhe deixo esta sua grande vontade que manifesta em ajudar, porque eu acho que é isso que é fundamental, a gente tentar ajudar naquilo que é possível, claro, mas Claro, qualquer ajuda, mesmo parecendo pouca, eu acho que é sempre, às vezes uma pequena conversa é uma grande ajuda, por exemplo, sim, é verdade. e daí eu agradeço também. Ah, bom, muito obrigada. Um beijinho e Tá, até à próxima. até a próxima. Adeus. Obrigada, adeus. Obrigado. E assim foi mais uma conversa informal. O Carlos Neves, um familiar de um doente com ataxia. Divulgue e partilhe para que este projeto possa chegar a maior número de pessoas. O desconhecido provoca medo e reações negativas. Por isso é bom também dar a conhecer à população em geral este tipo de doenças raras. Obrigada por terem acompanhado este episódio até ao fim. Até a próxima. Fiquem bem. Somos burros, mas juntos somos muito